Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Essa é a sessão 4 e já dando início, a primeira apresentação é o Edson Ribeiro da Silva, o engajamento como ascrição na narrativa literária ficcional, autoficcional, testemunhal e antificcional sobre a ditadura militar. Com você, pode... Você a palavra, Edson, por favor. Sim, boa tarde a todos. 15 minutos? Me passaram 20 minutos. Certo. Eu não preparei slides, o meu computador está com probleminha de oscilação de imagem, né? Ele está assim nos seus últimos dias, não é? Então, eu preferi não arriscar, não é? Então, o meu assunto, eu coloquei esses conceitos que estão aí no final do título da minha fala, a autoficção, a antificção, a literatura de testemunho. Eu ministro uma disciplina, mestrado e doutorado, chamada Escritas de Si, Autoficção e Literatura de Testemunho. Né? E depois do e-mail que vocês passaram ontem, dizendo o que aconteceu, né? Eu vejo que eu trabalho em Curitiba, eu estou naquela situação de estar meio isolado. Eu falo de literatura de testemunho, né? Eu falo de autoficção. Dentro desses assuntos, por exemplo, eu estou realizando um outro pós-doutorado na Federal da Bahia, que é sobre a literatura mais recente sobre a ditadura militar, né? Principalmente essa produção que veio depois da Comissão Nacional da Verdade. E é claro, eu percebo que principalmente aqui no Paraná eu estou meio isolado nessa temática. Né? Eu não encontraria, por exemplo, um evento aqui onde eu pudesse falar disso. Né? Essa situação exatamente de ascrição, não é? Que é um conceito do filósofo Paul Ricoeur. Né? Esse mesmo conceito a gente pode atrelar com o conceito de engajamento do filósofo Theodor Adorno. Né? E a gente percebe, existe no Brasil uma tendência de achar, por exemplo, que a literatura do eu, o retorno do eu, a testemunho, a autoficção, o conceito recente de antificção, por Ricoeur, que isso tudo seria narcisismo, que isso tudo seria ensimesmamento, a pessoa estaria falando de si, estaria se auto-exibindo apenas de uma forma de falar de si mesmo, memória individual. E todas as estéticas de retorno do autor, não é, que tem acontecido, né, a gente pode dizer que antes mesmo do conceito de autoficção surgir em 1977, elas se marcam por aquilo que o Adorno chama de engajamento. Né? Não se trata exatamente de... As pessoas criaram, por exemplo, uma literatura do eu para se expor. Né? Isso acontece, por exemplo, com autobiografias de famosos. Aí, nesse caso, a gente pode dizer que a gente tem um fenômeno de narcisismo. Mas a gente tem percebido, desde que surgiu a autoficção se atrelou ao conceito de literatura de testemunho. Então, os autores de autoficção que falam sobre raça, que falam sobre gênero, não é? Que falam sobre violência, que falam sobre classe social, eles são engajados. Não é? Eles são marcados exatamente por passarem da memória individual para a memória coletiva. É aquela situação de se colocarem realmente como exemplares de um fenômeno coletivo. Né? Nós temos, por exemplo, essas situações de proibição de livros como O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. As pessoas, de repente, olham e falam, não, nós não queremos que se fale disso na nossa instituição. Né?
Por exemplo, já sofri uma sanção do governo do estado quando eu dava aula na rede estadual, por eu ter levado literatura para a sala de aula numa escola pública. Era proibido, os alunos não podiam ter acesso à biblioteca. Aí eu fiz cópias de um texto de um outro colégio e levei para a sala de aula de um outro colégio. O núcleo exigiu que eu me afastasse por 2 anos, licença sem vencimento, ou nós vamos te processar. Era um ponto da Lei de Fagundes Telles. Nem era algo assim que você possa dizer engajado politicamente, né? Mas a gente percebia que ali já existia aquele preconceito que a gente tem visto, de que a literatura seria deseducativa. A gente já tinha um aluno nesse colégio que tinha passado por uma situação de espécie de processo disciplinar por ter lido a Metamorfose, Kafka. É aquela história de um outro leu Harry Potter. Isso deseduca, não é? Então, de certa forma, o conceito de adscrição tem a ver com isso tudo que vocês relataram para a gente, que se passou ontem. Não é? A gente faz uma literatura que se adscreve, não é? Que se compromete, e essa literatura hoje, a gente percebe que é uma tendência dentro da literatura brasileira, a literatura do eu, a literatura de testemunho junto com a autoficção, que tem uma força que, se não é superior, ela é equivalente ao real, por exemplo, que o professor Schoelhammer fala, na literatura brasileira contemporânea. A gente percebe que o real hoje, essas estéticas de retorno do eu, elas querem o real, mas não é o real através das estéticas realistas. Não é o real através de o narrador, o eu, se ocultar dentro da narrativa. Ele está presente. Não é? Aí nós temos esses 2 conceitos. Literatura engajada, no Theodor Adorno. Ele observa que a primeira pessoa, no século XX, ele toma como paradigma Proust. Não é? Ele fala toda a literatura modernista, esse eu, essa primeira pessoa, ela teria uma vantagem, né, sobre essa literatura de estética realista, que parece se narrar sozinho, em que o eu só se ausenta, porque o narrador, em primeira pessoa, ele comenta, ele faz digressão, e através disso ele assume um posicionamento diante do narrado. Ele não se coloca naquela situação de eu estou narrando, mas eu estou ausente disso. Ele fala, o comentário se torna, então, uma técnica recorrente nessas narrativas do eu. O Paul Ricoeur, ele também fala a mesma coisa, não é? E se nós pegarmos essa ideia de comentário, nós vamos perceber essa literatura do eu, essa literatura, por exemplo, sobre a ditadura militar, se nós pegarmos o final de A Resistência, se nós pegarmos o final de K, do Bernardo Kucinski, nós temos lá aquela situação dos autores discutindo o próprio livro. Não é? Não são só aqueles comentários dentro do próprio texto sobre o contexto político na Argentina, aqui no Brasil, o desaparecimento de corpos, mas nós temos também a metaficcionalidade no final do texto, como diz o Theodor Adorno, ele revela os bastidores, ele revela a casa de máquinas da produção de texto. Né? Nós lemos, por exemplo, a K, ou a Resistência, e nós temos lá no final os autores discutindo com pessoas próximas, com familiares, se o livro tinha ficado bom, se correspondia ao real, se o que estava narrado tinha acontecido daquela forma, não é? Quer dizer, nós já temos uma descrição aí de representação do real. É possível ficcionalizar o real. É possível que essa literatura engajada, que essa literatura sobre ditadura consiga representar realmente o real brasileiro. Nós temos visto
problemas assim de como narrar. Por exemplo, a literatura sobre o Araguaia, Palavras Cruzadas, Azul Corvo, né? Nós temos essa situação assim de vou ser objetivo ou vou colocar o eu dentro do texto? Essas oscilações, por exemplo, que nós percebemos em essa alternância em Palavras Cruzadas, de Guiomar de Gramont, entre o romance diário, parte do livro é diário, parte do livro é uma narradora contando do empreendimento dela em busca de informações sobre o corpo do irmão, né? Nós temos esse eu. A pessoa que fala do Araguaia fala na forma de diário, como eu, né? É o conceito que dá origem à literatura de testemunho. Começa lá no Walter Benjamin, não é? De que quem pode falar sobre os grandes traumas, quem pode falar sobre as grandes tragédias, é quem viveu, né? O Adorno já coloca isso no artigo dele. Ele tem um artigo chamado A Posição do Narrador no Romance Contemporâneo. Ele diz, você não pode pedir a uma pessoa que passou por um trauma, que sobreviveu a uma guerra, que sobreviveu a uma catástrofe, que ela narre como alguém que estivesse ausente. O Benjamin já tinha proposto uma nova filosofia da história depois da Primeira Guerra Mundial, em que ele diz, quem tem que fazer uma história são as vítimas, não são os algozes. Quem tem que falar sobre os traumas da Primeira Guerra Mundial é quem passou por isso. Uma nova historiografia teria que ser feita por testemunhas, não é? Ele morre, né, no início dos anos 30 e não vê Auschwitz, não é? Ele não vê a literatura que se produz após o Holocausto, né? Mas essa estética do testemunho se baseia nele. Vamos ouvir as vítimas. Enquanto a historiografia debateu por muito tempo que historiografia seria feita pós o Holocausto, a literatura realmente arregaçou as mangas em pouco tempo e criou a literatura de testemunho. Essa literatura do eu, não é? Essa literatura em que, em primeiro, a gente tem os sobreviventes de guerra falando, mas depois a gente começa a ter um romance feminista, né? Um romance de gênero, um romance de classe, não é? Que vem hoje predominando na literatura daqui do Brasil. A gente pode dizer que, esteticamente, não se trata de uma estética conservadora. Quando nós temos o retorno do real, o início da literatura de testemunho, o romance entra numa fase conservadora, de ser a metaficção autobiográfica, de usar uma forma realista, como se fosse do século XIX. Se falou na morte do romance, né? Se falou que a literatura estava morrendo, que não se inventava nada. Hoje em dia, a autoficção, uma das características dela é exatamente renovar o romance. É exatamente procurar modos de narrar, estruturas que desnorteiam o leitor, que causa estranhamento. A gente pode dizer que essa literatura testemunhal, principalmente autoficcional, ela rompeu com essa ideia da morte do romance, e ela tem sido produtiva, não é? A gente pega autores como o francês Patrick Modiano, falando dos traumas da Segunda Guerra, do Holocausto, e fica aquela situação, o que ele faz? Né? Quando ele ganhou o Nobel, a nossa mídia aqui no Brasil não sabia dizer, ele é um memorialista, ele é um romancista, ele é um historiador, né? Nós temos esses problemas. O Milton Raton fazendo O Lugar Mais Sombrio, a trilogia dele falando sobre a ditadura. A gente pega a contracapa de A Noite da Espera e a própria editora fala, nós não sabemos do que se trata esse livro, se isso aqui é uma autobiografia, se isso aqui é uma obra ficcional, se isso aqui é um romance. Aí o autor precisa ser performático, não é? Como diz a Diana Klinger, aparecer nas mídias. Já aconteceu, por exemplo, muito com o Ricardo Lísias, a ganhadora do Nobel, a Annie Ernaux, falar, eu fiz um romance.
Não classifiquem a minha obra como reportagem, não classifiquem como um livro de memórias, nem como autobiografia. É romance. Não é? Isso é uma demonstração dessa vitalidade. Isso realmente desnorteia o leitor em questão de gênero. Né? Essa situação da ambiguidade, da autoficção. É uma ambiguidade que a gente pode dizer. O próprio crítico se coloca numa situação de falar, não, a Ernaux não faz romance, ela faz autoficção. É claro que ela faz romance, não é? Eu, por exemplo, discordo de muitos teóricos da autoficção, porque eu vejo que a autoficção não é um gênero. A autoficção é uma estética, não é? Tal como existe a literatura fantástica. Eu posso fazer um romance autoficcional, um conto autoficcional, uma peça de teatro autoficcional, né? Uma novela. Então, não se trata realmente de um gênero, se trata de uma estética. O que predomina nela é essa questão do pacto de leitura, ser um pacto ambíguo. Né? Você precisa do biografema dentro desse texto. O Paul Ricoeur, diga, 5 minutos. Tá, obrigado. O Paul Ricoeur, si mesmo como um outro, ele cria o conceito de identidade narrativa que ele havia proposto, tempo e narrativa, e ele diz que as identidades só se formam através da narrativa. É só narrando que uma identidade se constitui, tanto uma identidade individual como uma identidade coletiva. Você precisa narrar, você precisa contar-se. Não é? E ele diz, a partir do momento que um eu, ele se conta, ele se narra, e ele se constitui como identidade, ele precisa assumir uma posição ética diante da existência, que é a ascrição. Ele se ascreve diante da realidade. O que eu quero fazer, né, na minha passagem pelo mundo? Ele coloca realmente essa posição de quem narra como ascrição, quase como se fosse um compromisso de que o escritor não pode realmente se evadir. O escritor tem essa noção de que eu vou compreender a minha realidade, né, a identidade do meu grupo, seja a minha raça, seja o meu gênero, seja a coletividade como país, né, seja essa coletividade como eu vivi durante a ditadura militar, sou testemunha daquilo, me ascrevendo, né, assumindo uma posição. Nós percebemos que isso é recorrente na nossa literatura, né? Nós temos todo um movimento de livros sobre a ditadura militar, principalmente da Comissão da Verdade para cá, que são livros, se nós pegarmos essa gente, Chico Buarque já é um caso de autoficção, mas nós temos, por exemplo, Ainda Estou Aqui, nós temos todo o ciclo do Araguaia, né? Nós temos O Lugar Mais Sombrio, com toda a literatura do Kuczynski, do Julian Fuchs, da Micheline Veronsky, né? Essas pessoas estão adscritas, elas assumiram uma posição. Se há negacionismos, se há quem diz que não aconteceu tortura, que não aconteceu violência, que não aconteceu cerceamento de liberdade, esses romances assumem essa posição testemunhal de adscrição. É uma posição realmente moral diante da vida, né? Há um compromisso de eu vou testemunhar a realidade através de textos autoficcionais, né? Seria basicamente isso. Ok, Edson, muito obrigado. Foi muito, clareou bastante, né, esse conceito de ascrição que você trouxe. Muito agradecido. Eu já vou passar para... Deixamos as perguntas para o final, não é? Eu vou passar, então, para Priscila Simeão, que tem como título Inescritos e Imaginação, o ter lugar da resistência. É com você, a palavra é sua. Enfim,
Como está aí no primeiro slide, né? Eu sou doutoranda no Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, e essa comunicação de hoje é um recorte da minha dissertação de mestrado, e que foi publicada numa coletânea chamada Captura do Real e os Intraduzíveis na Literatura Latino-Americana sobre as Ditaduras. A minha orientadora, tanto no mestrado quanto agora, no doutorado, é a professora doutora Maria Rosa Duarte de Oliveira, e o título, como vocês podem ver, né, e como já foi falado, Inescritos e Imaginação, o ter lugar da resistência, e o objetivo, né, é refletir como que atuam os dispositivos poéticos literários de que vai se apropriar o romance A Resistência, do Julian Fuchs, na elaboração literária dessas fissuras do discurso histórico do período ditatorial como forma de resistência ao discurso de opressão. Aqui eu acho que, bom, não vou ter dificuldade de passar. Espera só um minutinho. Só um minuto. Passou para vocês? Passou. Tá bom. Vocês estão vendo bem, né? Aham. Tá certinho. Então, A Resistência, vencedor do Prêmio Jabuti de 2016, romance, né, que ele publicou em 2015, vai abordar a ditadura argentina pelo viés da viagem, do exílio e da dupla identificação com os dois países, Argentina e Brasil. Fuchs vai trazer seu alter ego, Sebastián, com o propósito de contar a história do seu irmão mais velho, que foi adotado pelos seus pais na Argentina no período da ditadura militar. A obra, então, ela vai abordar essa resistência em várias direções, como a do irmão diante da família, a dos pais na luta contra o regime de opressão e a do próprio escritor, ao narrar uma história que resiste em ser narrada. Esse passado, que ele vai recordar por meio dessa escritura, não traz e substitui o que já aconteceu até o nosso presente, mas busca reconstruir feitos que estão inacabados. Esse inacabamento histórico vai abrir um campo de possibilidades para esses escritores que não buscam narrar diretamente esses fatos, mas aspiram a uma condição de inacabamento e fazem dessa fenda do discurso histórico um dispositivo poético literário. Então, ao contrário dos discursos dominantes que fecham o fluxo de significados ao tentarem fixar uma verdade indiscutível, a obra de Fuchs vai propor uma prática de significados abertos. A escrita ocupa o espaço de potência e ou privação do ato poético e que não cede, portanto, à transitividade de uma comunicação pragmática, criando-se outra possibilidade de passado. Aqui, né, um parêntese que eu quero fazer antes de prosseguir, é que a palavra resistência, que é central nessa pesquisa, central nesse seminário, por comportar diversas acepções, ela vai impor que se faça uma breve reflexão a propósito das possibilidades e também limites da sua própria definição, de modo que a gente evite a sua banalização. Assim, em resistência nessa palavra, inscrevem-se noções cujas representações não vão se esgotar nos enfrentamentos armados. Pelo paradigma da física, por exemplo, resistir é opor uma força a um sistema de outras forças. No dicionário, nós vamos encontrar o sentido costumeiro de que resistir é resistir contra alguém ou contra alguma coisa. No entanto, a partir do uso do prefixo re, que etimologicamente aponta para uma repetição, afirma-se uma insistência no sistere, no existir, uma afirmação de persistência e permanência, de manter-se firme.
Então, nesse sentido, delineiam-se duas noções que são aparentemente contraditórias, ou seja, resistir é tentar conservar algo que o outro quer mudar, mas resistir também é romper uma ordem estabelecida. A resistência, então, na sua imbricação com a arte, ela pode ser pensada como um mecanismo constitutivo de fraturas, nas quais incide um movimento de indeterminação, que possibilita a criação do novo, que rompe pensamentos e significações estanques. E a esse propósito, eu quero citar um trecho muito bonito de Galício e Cruyff, quando dizem: a arte resiste ao desterritorializar o sistema de opinião, talhando fendas no guarda-sol que nos protege do caos. Ela é o contraponto que vence a opinião e extrapola o vivido. Arte-fabulação, cujos seres de sensação, seres de fuga, tornam-se traços de expressão, possibilitando a metamorfose, já que inventam novos mundos, compõem universos capazes de rasgar os significados, estourar as percepções vividas, percorrer direções e sentidos diferentes. No momento em que fixam um só sentido, buscando a significação e a informação, a arte perde o seu poder de resistir e existir. Agora, fechado, o parêntese, refletimos nessa pesquisa especialmente sobre a escritura do romance, que funciona como um jogo de tabuleiro, em que o narrador recua algumas casas em cada uma que vai avançando. Esse narrador, à maneira de Penélope, que tece, destece a escritura e assim suspende o fluxo de representação e rompe com a pretensão de se apresentar como totalidade. Nessas suspensões da narração, ganham lugar um exercício meditativo e um torpor indagativo que vão atravessar toda a obra, fazendo aproximar essa subjetividade arquitetada em A Resistência à subjetividade ensaística. Essa subjetividade ensaística, bastante frequente nas obras que se apropriam da estética autoficcional, é fundamental para a construção de abertura e devir em A Resistência, porque é mais pergunta do que resposta. É reflexão ao invés de dogma. É fratura no lugar de conexão. E apenas para fazer um link com o que o Edson falou, essa linguagem de comentarista, que também é muito comum na subjetividade ensaística e que vai perpassar as obras ditas autoficcionais. E daí, de toda essa subjetividade arquitetada, muito próxima da forma ensaio, virá o caráter desconfiado e titubeante desse narrador, como nós podemos observar num fragmento a seguir da obra do Fuchs. Sei que escrevo o meu fracasso. Não sei bem o que escrevo. Vacilo entre um apego incompreensível à realidade ou aos esparsos despojos de mundo que costumamos chamar de realidade e uma inexorável disposição fabular. Um truque alternativo, a vontade de forjar sentidos que a vida se recusa a dar. Nem com esse duplo artifício alcanço o que pensava desejar. Queria falar do meu irmão, do irmão que emergisse das palavras, mesmo que não fosse o irmão real. E, no entanto, resisto a uma proposta a cada página, fujo enquanto posso para a história dos meus pais. Queria tratar do presente, dessa perda sensível de contato, dessa distância que surgiu entre nós, e em vez disso me alongo nos meandros do passado, de um passado possível, onde me distancio e me perco cada vez mais. Ou então, nesse outro belíssimo fragmento que ele traz, a propósito do título, da palavra que dá título ao romance, que eu leio.
É preciso aprender a resistir. Nem ir nem ficar. Aprender a resistir. Resistir, quanto em resistir, é aceitar impávido a desgraça. Transigir com a destruição cotidiana. Tolerar a ruína dos próximos. Resistir será aguentar em pé a queda dos outros? E até quando? Até que as pernas próprias desabem? Resistir será lutar apesar da óbvia derrota? Gritar apesar da rouquidão da voz? Agir apesar da rouquidão da vontade? É preciso aprender a resistir. Mas resistir nunca será se entregar a uma sorte já lançada. Nunca será se curvar a um futuro inevitável. Quanto de aprender a resistir não será aprender a perguntar-se. Essa desconfiança do narrador, ela vai operar retornos no próprio corpo escritural, como erratas que vão cindindo o texto, conforme os trechos que seguem. Não saberia descrever o que é um parto feliz. Um quarto branco, lençóis brancos, brancas as luvas que recebem o menino, brancas, plásticas, impessoais, científicas. Nenhuma felicidade de certo na total asepsia. Um obstetra que o acolhe em suas mãos neutras e o examina. A criança está inteira, a criança respira, é rosa a sua pele, é boa a flexão dos membros, normal a frequência cardíaca. Para algumas páginas depois, o narrador recuar e dizer: o parto eu não posso inventar. Do parto nada se sabe. Pondero agora, passadas tantas páginas, que deveria ter sido fiel ao impulso de suprimir aqueles pobres cenários imaginários, que deveria ter cedido à hesitação e calado sobre esse acontecimento insondável. Não foi assim. Não foi narrável o nascimento do meu irmão. Figura-se desse modo uma vacilação desse narrador que suspende a narração iniciada e escrevendo-a num campo de forças na qual vão se tensionar poder e poder não, potência e impotência de narrar, o que nos remete a Agamben quando diz: tal como o inexpressivo de Benjamin, que interrompe na obra a pretensão da aparência de apresentar-se como totalidade, a resistência age como uma instância crítica que freia o impulso cego e imediato da potência em direção ao ato, e dessa maneira impede que ela se resolva e se esgote integralmente nele. Se a criação fosse apenas potência de, que não pode senão resvalar cegamente para o ato, a arte decairia para a execução, que procede com falsa desenvoltura em direção à forma consumada por ter removido a resistência da potência de não. Contrariando o equívoco disseminado, maestria não é perfeição formal, mas exatamente o contrário. É conservação da potência no ato, salvação da impotência na forma perfeita. Essa escritura, então, tecida e destecida, perpassada por uma tensão entre ímpeto e resistência, potência e potência de não, arquiteta uma narrativa em desassossego, que recusa o acabamento e a integralidade. Ao contrário, ela vai aspirar à resistência, que reside na impotência constitutiva do ato de criação, que é precisamente onde se inscreve a sua instância crítica. Figura-se, pois, uma resistência encarnada no próprio corpo poético do romance. Com efeito, os episódios rememorados e imaginados por esse narrador de A Resistência não se encadeiam uns aos outros numa linearidade sem obstáculos, senão que são narrados de forma esburacada e em recorrente suspensão.
Nessas cisuras que vão sendo operadas no corpo escritural, ok? Abrem-se espaços para inescritos, que carregam outras imagens, outras possibilidades de dizeres nessa narrativa. Inescritos que permitem que outras histórias, aquelas contadas a contrapelo, apareçam. É neste espaço limiar e potencial, instaurado no presente da escritura, que repousa a experiência de um passado transformado, que não substitui o que aconteceu, mas o reconstrói. Portanto, onde nessa escritura a linguagem falha e opera um não lugar da articulação, somos convidadas e convidados a imaginar aquilo que se pretendeu calar. É pela tarefa da imaginação, operada pela literatura, pela arte, que se busca recompor uma figura daquilo que foi ou poderia ter sido. É nessa impotência de dizer que reside a maior força de representação do que foi o desaparecimento operado pela ditadura militar argentina. Aqui, para finalizar, se vocês me permitem um comentário para finalizar já a minha fala, o foco da nossa pesquisa reside na resistência como forma estética no próprio ato de narrar na obra de Fuchs. No entanto, eu gostaria de destacar aqui o aspecto histórico e político dessa narrativa, que é o regime de opressão. Porque, alerta Fuchs, as ditaduras podem voltar. Seus arbítrios podem estar presentes em outras formas de regime. E mesmo que caminhemos bienalmente às urnas. Existem políticas de ódio no nosso presente que só admitem uma narrativa, que quando não negam, suavizam os problemas que o nosso país viveu no passado e que reverberam nas práticas do presente. Nós somos um país de passado violento e com tendência totalitária, ainda que vista a carapuça da democracia. Um país em cuja história muito recente não só não prendeu um deputado que explicitamente demonstrou seu apego à ditadura militar, como o elegeu presidente da República. Sobretudo, é impossível não destacar em termos mundiais que enquanto nós estamos aqui para essa partilha, há escaladas de tiranos e guerras em curso. Para dizer com Didi Huberman, em A Sobrevivência dos Vagalumes, motivos há muito para estarmos pessimistas, mas é preciso abrirmos os olhos na noite, nos deslocarmos sem descanso, porque nunca é em vão. Pensemos, pela primeira vez na história do nosso país, militares de alta patente, junto daquele mesmo deputado aspirante a ditador, estão no banco dos réus por tentativa de golpe contra a democracia. A literatura que é resistência nos possibilita esses deslocamentos sem descanso que nos fala de Huberman e libera uma pulsão de vida capaz de confrontar toda essa pulsão de destruição. E quando talha fendas na escrita, faz emergir outras imagens. Imagens que muitas vezes são cabeças de górgona, para as quais nós não queremos olhar, porque mostram histórias que talvez preferiríamos ignorar. Porque aquilo que nós passamos a saber passa a nos pertencer. E a partir daí, nós somos interpeladas e interpelados com o imperativo ético e político que nos faz questionar o que nós faremos com aquilo que nós sabemos. Então, com isso, eu concluo a minha fala, agradeço a oportunidade. Aqui eu coloco brevemente as referências e eu agradeço demais. Muito agradecido, Priscila, foi realmente encantadora a sua fala e
E a questão da resistência, né, nos fez mostrar um lado que não tinha percebido, né? E penso que todos ficamos enriquecidos, muito agradecido. Obrigada eu, Vandique, muito obrigada. E obrigada ao William também pelo suporte. Eu vou passar em seguida para Júlia Isabelle, cerimônia da ausência, memória, luto e resistência em O Velório de Bernardo Kucinski. É sua palavra, Júlia. Obrigado. Pois, primeiramente, o meu nome é... Boa tarde, né, a todos. O meu nome é Júlia Cruz, eu sou formada em Letras pela Universidade Estadual do Piauí e atualmente eu sou aluna do mestrado na área de literatura nessa mesma universidade. Desde já eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no evento e também a organização responsável, né, e como já foi anunciado, a minha contribuição hoje é intitulada Cerimônia da Ausência, Memória, Luto e Resistência em O Velório de Bernardo Kucinski. Esse conto, O Velório, está presente no livro Ela Vai Voltar para Mim e Outros Contos, de 2014, e ele propõe uma encenação simbólica de despedida a um morto cujo corpo nunca foi devolvido à sua família. E então o pai desse desaparecido, ao organizar um velório sem corpo, constrói uma resposta simbólica à impossibilidade de luto, né, criando um espaço onde o silêncio da história oficial vai ser atravessado pela resistência. E aí a narrativa de Kucinski apresenta a força da ficção diante da prática dos desaparecimentos políticos forçados, né, que foi executado pela ditadura militar brasileira. E o objetivo desse trabalho é justamente evidenciar como a literatura e os rituais simbólicos podem funcionar como uma representação da memória e como contestação política diante do apagamento promovido pelo Estado, né, demonstrando a potência política da ficção como espaço de elaboração do sofrimento coletivo e também como reivindicação do direito à memória. Para embasar a minha análise, eu dialogo com autores como Freud, Jaime Ginsberg, Márcio Seligman Silva, entre outros autores que contribuem para a compreensão do luto, também da memória e do papel da literatura na construção de justiça histórica. E a gente sabe que durante as ditaduras do Cone Sul, uma das figuras mais importantes para a implementação do terror é a figura do desaparecido político, né? E o impacto disso é extremamente desumano, porque acaba privando as famílias dessas pessoas do direito ao luto. E nesse conto, O Velório, a ficção constrói, né, como eu já falei, uma despedida, uma cerimônia de despedida que, na verdade, seria impossível. Né? E o velho Antunes, que é, no caso, o pai do jovem Roberto, que é o desaparecido, vai organizar um funeral simbólico como último gesto de reparação da memória do seu filho, né? Tanto como uma tentativa de restaurar a ordem familiar, mas também como um ato de resistência contra o silêncio imposto pela violência de Estado. E aí a gente tem essa citação, que é do início do conto, né, onde ele fala: ao Roberto, dos seus pais, tios e irmãs que nunca te esqueceram. Ou seja, reafirmando que a memória dessas pessoas continua viva. E aí a gente tem também essa citação que mostra a motivação dele para criar essa cerimônia, né? Antunes acabou de completar 90 anos. O irmão mais velho morreu no ano passado, com 93. Foi quando decidiu fazer o enterro do filho. Pensou: nosso limite é entre 90 e 93. Meu irmão, Deus já levou. Logo será a minha vez. Não quero morrer sem enterrar meu Roberto. Então, ao longo do conto, a gente vê como o desaparecimento do Roberto afetou e perturbou gravemente essa família, e porque diante, né, de uma perda, de um desaparecimento como esse, além do vazio que existe nessa família, existe também uma busca de informações e
de uma tentativa, né, de reconstruir essa situação que gira em torno dessa falta que vai existir para sempre, né? Então, o silêncio das autoridades também não permite que essas famílias tenham a sua perda elaborada. E essa situação também não é exclusiva do Antunes e da sua família, né? Essa representação feita aqui pela ficção é a realidade, como a gente sabe, de muitas famílias que tiveram os seus entes desaparecidos e que, para além de toda a violência, né, que eles já passaram, eles permanecem ainda sem formas de experienciar o luto, né? Então, eu dividi essa minha fala basicamente em duas partes, é o que eu já venho falando aqui, mas só para a gente não se prolongar muito. E a primeira é a literatura como resistência. Como como eu já venho falando, né, essa cerimônia busca reconstituir, mesmo que de forma ficcional, a presença do ausente, a gente tem essa citação do final do conto, onde o narrador descreve, né, a realidade. A gente tem o conto, a construção do conto, e a gente vai percebendo que o Roberto era um desaparecido político, mas em nenhum momento a gente tem a descrição do envolvimento dele na ditadura. A gente só sabe que ele era um estudante universitário, se formou em engenharia civil. A gente pode, com isso, associar que ele fazia parte de alguma revolução estudantil, enfim. E aí essa citação fala: o caixão está enterrado, dentro dele estão um paletó e um par de sapatos do Roberto. Seu corpo nunca foi encontrado. Então, essa ausência do corpo é aqui uma evidência do apagamento forçado dessa memória e do silenciamento das vítimas da violência de Estado. Então, o conto, por meio da figura do Roberto, vai representar todos os desaparecidos que não puderam ser enterrados pelas suas famílias. E no conto, né, ao colocar toda a comunidade daquela cidade em contato com um caixão vazio, essa cidade entra em contato novamente com esse trauma, ainda que por meio desse rito simbólico. Em Narrar o Trauma, o Seligman Silva vai afirmar que o negacionismo mata 2 vezes as suas vítimas e continua a assassiná-las simbolicamente. Ou seja, quando o Estado nega o crime dos desaparecimentos, é imposto para as famílias um estado permanente de sofrimento. E aí, segundo o autor, o trauma vai encontrar na imaginação um meio para a sua narração. E a narrativa do Kosinski se aproxima muito do que ele entende como o papel da arte diante do trauma, né? A literatura é chamada diante do trauma para prestar-lhe serviço. Se dermos uma pequena olhada sobre a história da literatura e das artes, veremos que os serviços que elas têm prestado à humanidade e seus complexos traumáticos não é desprezível. Podemos ver que o trabalho de introjeção da cena traumática praticamente se confunde com a história da arte e da literatura. Ou seja, né, a cerimônia presente no conto se torna um ritual de luta contra o esquecimento, em que o simbólico vai resistir ao apagamento da memória. Diante do trauma, da ausência, esse rito inventado vai assumir uma função de tornar visível o que a ditadura tentou apagar, que a existência dessas pessoas, né, as suas identidades e o sofrimento das famílias. E esse gesto narrativo dialoga muito com as elaborações freudianas presentes em Luto e Melancolia, especialmente quanto à distinção do luto normal e da sua forma patológica, que acontece, por exemplo, quando o luto é impedido, como no caso aqui da família Antunes, onde a partir disso é instalada uma suspensão afetiva que vai constituir a melancolia. E aí, segundo Paulo Endo, o objeto perdido capaz de instaurar a melancolia trata-se daquilo que foi perdido para sempre e de uma vez por todas, e não pode ser recuperado, nem reparado, nem substituído. E aí, diante dessa perda irreparável e inexplicada, a cerimônia simbólica funciona como um dispositivo narrativo que vai transformar essa dor paralisante em um ritual de elaboração coletiva.
Então, mais do que um enterro, o velório é, como eu falei, um gesto de memória. E em meio ao horror da ausência, a literatura vai oferecer um espaço muito propício para a gente nomear o que foi retirado à força da linguagem. Então, Antunes reconstrói uma realidade emocional possível, ainda que de forma simulada, para finalmente permitir o trabalho de luto. E aí, diante disso, a ficção se torna uma forma política de restituir o direito à dor e, ao mesmo tempo, reinscreve a situação dos desaparecidos na memória coletiva. Essa posição melancólica, apontada com base nos postulados de Freud, também é explorada pelo Jaime Ginsberg no livro Literatura em Violência e Melancolia, de 2013, onde ele defende a melancolia como uma das possibilidades de observar as violências e de interpretar as suas consequências na sociedade. E aqui a gente tem esse trecho que demonstra as mudanças comportamentais da família Antunes. Ao contrário do marido, que se tornou um homem seco e calado, Dona Rita ainda chora quase todas as noites a ausência do filho. Também por isso o velho Antunes decidiu fazer um enterro. Pela sua Rita, pelas irmãs do Roberto, pela família toda. Os mortos têm de ser enterrados. E aí, nesse trecho, o narrador demonstra justamente essa estagnação da família em relação ao luto não elaborado, onde, nesses casos, a dor da perda pode se prolongar indefinidamente. O Ginsberg também vai falar que não são abstratos mães, viúvas, filhos e parentes e amigos inconformados. Seu interesse consiste em um túmulo identificável, uma possibilidade de reconhecer concretamente o ente querido, retirar do desaparecido a volatilidade, a distância abstrata, a ausência remota, e atribuir a ele uma existência, um corpo. Portanto, o que o Antunes busca ao promover o ritual é o fechamento do ciclo da vida do filho, né? Para que com isso eles consigam, ao mesmo tempo, elaborar naquele ciclo de sofrimento pessoal e processar aquela dor que se prolonga infinitamente. Então, como nós falamos sobre regimes ditatoriais, o foco, muitas vezes, está nos indivíduos que participaram diretamente, né? Em quem foi torturado, em quem foi assassinado, esquecendo que existe também uma rede, né, de relações, tanto família quanto amigos, que foi também violentada por esses acontecimentos, né? E é o que o Ginsberg vai apresentar nesse livro, né? Quando um ser humano mata outro, este que foi destruído poderia ser supostamente o marido de uma esposa. E aqui ele usa o exemplo de marido e esposa, mas poderia ser qualquer relação afetiva, né? Essa esposa poderia passar a viver em sofrimento em razão dessa morte. Nessa cena não interessa apenas o fato de que houve uma morte, isto é, a violência. Interessa também o seu impacto em alguém que em princípio pode estar ausente, mas cuja vida pode ter sido transformada de modo decisivo, constituindo a melancolia. Então é por esse e outros motivos, claro, que as ditaduras são tão destrutivas assim para um país e para a memória de um país, né? Porque além de violentar essas pessoas que participaram diretamente, toda uma rede de pessoas que possuía relação ou envolvimento com cada um desses mortos e desses torturados também foi violentada de certa forma. Então, apesar de serem sobreviventes, eles passaram a viver com as sequelas do regime ditatorial. Então, né, os rituais que são tratados aqui nesse conto vão ajudar na elaboração dessa perda e vão ter também um papel indispensável no acabamento do processo de luto dessas famílias. E, a partir disso, fica evidente também como a instituição família, enquanto agente de memória, né, tem e teve um papel muito importante na preservação da memória e nos estudos que a gente faz sobre essas experiências traumáticas de quem viveu aquele período do nosso país. Então, o trauma ele não pode ser visto apenas pela perspectiva, acredito eu, né,
apenas pela perspectiva de quem sofreu diretamente, mas também de quem participou, de uma forma ou de outra, do conjunto de acontecimentos daquele momento. Então, essa decisão do Antunes de fazer um velório sem corpo foi também uma espécie de protesto, né? Ele teve, claro, as suas motivações pessoais, mas enterrar um filho sem o corpo seria também uma forma de denunciar toda a ilegalidade cometida naquele tempo e uma tentativa de resistência mesmo contra o silenciamento do governo em relação aos desaparecidos, né? Mostrando que a memória dessas pessoas não foi perdida e nem silenciada. E aí o Antunes faz, então, com essa cerimônia, né, uma preservação da memória tanto do filho na ficção, quanto uma representação de todos aqueles que foram igualmente mortos e nunca encontrados, né? Então, sendo assim, a gente pode ler esse conto velório como a representação de um ato de resistência. Eu tenho aqui as minhas referências. Agradeço a atenção e também, novamente, a oportunidade de participar do evento e a organização. Obrigado, Júlia. Foi muito interessante a sua apresentação e me lembrou aquele livro, né, A Memória Coletiva, do Halbach, né? Parece que a gente vai compondo também não só a memória coletiva, mas uma espécie de restauração, né, do entendimento sobre isso, né? Parece que é um luto coletivo também, né? E ainda permanece. Obrigado, Júlia. Eu vou passar para a próxima pessoa, Marielle Brolo Cavalcante, que vai apresentar a presença do grotesco em Os Miseráveis, 1862, de Victor Hugo, e Oliver Twist, 1838, de Charles Dickens. A palavra é sua, Marielle, seja bem-vinda. Obrigada. Vou compartilhar aqui. Prazer, todo mundo, né? Meu nome é Marielle, sou estudante de mestrado na Unesp, Campus Assis. Eu comecei o mestrado ano passado e esse ano eu estou, né, ainda fazendo algumas leituras da bibliografia, acrescentando mais leituras na bibliografia, então a minha pesquisa ela ainda não avançou o tanto que eu gostaria que tivesse avançado, né? O tema é a presença do grotesco nos Miseráveis e Oliver Twist, né, de Charles Dickens e Victor Hugo. Nessa pesquisa eu uso como base, né, para conhecer melhor a teoria do grotesco, o próprio Victor Hugo, o Wolfgang Kaiser e o Mikhail Bakhtin. Antes de começar, né, fazer realmente a análise das personagens e como o grotesco é usado nas duas obras, nos dois romances, eu trouxe o grotesco, né, a teoria do grotesco para os três autores, e eu começo pelo Victor Hugo, né, por ordem de datas aí. O Victor Hugo ele foi o primeiro a realmente escrever sobre o grotesco desses três autores, e para ele o grotesco era um projeto estético para o romantismo mesmo, né? Tanto que ele utiliza essa categoria estética em várias obras, e ele usa mesmo como um projeto estético para toda a sua obra aí, né? Tem a tríade do grotesco, que eu falo que é a tríade do grotesco, né? O Homem que Ri, Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame são obras que a gente consegue ver que o Victor Hugo realmente aplicou a teoria dele em suas obras. E como se tratava, né, de um projeto estético para a literatura, e ele criticava muito, né, os moldes classicistas da literatura francesa, que estava em vigor até o início do século XIX, o grotesco ele vem para abrir as portas, né, da literatura para temas que não estavam dentro dessa área do belo e do harmônico, como a literatura classicista prezava ali, né, até o início do século XIX. Então, pela primeira vez dentro da literatura, a gente começa a dar ênfase em coisas que estavam
por fora. Então, o feio, o disforme, aquilo que não era legal de ser representado, por exemplo, o drama, né, o classicismo, as pessoas não poderiam escrever e representar uma morte no palco. Já o romantismo, ele permite, né, porque o grotesco é essa abertura para temas que não eram permitidos até então. Eu gosto muito dessa frase aqui que eu coloquei, né? Sentirá que tudo na criação não é humanamente belo, e que o feio existe ao lado do belo, o disforme perto do gracioso e o grotesco no reverso do sublime. O mal com o bem, a sombra com a luz. Então, quando o Victor Hugo ele lança, né, esse protesto aí contra a literatura classicista, né, que ele faz isso no prefácio dele para a obra de Cromwell, ele acaba, né, dando boas-vindas, assim, eu poderia dizer, para o feio, né, para o disforme. Ele mesmo fala no livro dele, né, do grotesco e do sublime, que o belo pelo belo, ele cansa, né? As pessoas querem ver outras coisas no palco e ler outras coisas na literatura também. E nisso, né, o grotesco vai ajudar muito na literatura. E eu coloco também aí, né, no finalzinho desse slide, que o Muniz Sodré e a Raquel Paiva, eles falam que para o Victor Hugo, o grotesco não era só, não tinha exatamente uma definição, né? Ele era o cômico, o feio, o monstruoso, a palhaçada, mas, sobretudo, um modo novo e geral de conceber o fato estético. Né? E é importante frisar essa parte aí que o Sodré e a Raquel Paiva falam, porque realmente quando eu começo, né, a estudar melhor as personagens do Victor Hugo, eu vejo que elas têm traços do grotesco que são muito variadas, inclusive que depois o Wolfgang Kaiser escreve sobre e o Mikhail Bakhtin também, sem ele ter lido, né, ambos os autores, porque ele escreveu essa teoria dele do grotesco em 1827. E eu coloco aí, né, uma problematização da teoria do Victor Hugo é que ele sempre coloca o grotesco em contraposição com o sublime, né? E o sublime dele, o sublime do Victor Hugo é sempre algo ligado ao belo e também ligado ao grotesco, né? No sentido de que o sublime ele também pode ser terrível. Depois eu deixo a teoria do Kaiser aí, né? O Wolfgang Kaiser, um autor alemão. Para ele, o grotesco é realmente como que eu poderia dizer? Ele é um desaparecimento da ordem, da normalidade das coisas. Né? Então, o mundo que a gente conhece é interrompido, as ordens do mundo que a gente conhece é interrompida, e por isso a gente se sente tão perplexo, tão assombrado, tão assustado diante do grotesco. Ainda eu trouxe também uma citaçãozinha dele, ele fala, o mundo do grotesco é o nosso mundo e não é. O horror mesclado ao sorriso tem o seu fundamento justamente na experiência de que o nosso mundo confiável e aparentemente arrimado numa ordem bem firme se alheia sob a interrupção dos poderes abismais, se desarticula nas juntas e nas formas e se dissolve em suas ordenações. Ou seja, é isso que eu falei, né? A gente interrompe a ordem da normalidade e se assusta, né? Fica horrorizado, perplexo diante do grotesco. E o problema na teoria do Kaiser, né, é que ele não considera o cômico como uma expressão do grotesco, e sim como um desdobramento dele. E depois, por fim, né, o Bakhtin, ele já acredita que o grotesco ele tenha sido uma expressão principalmente corporal. O Bakhtin, então, o grotesco para ele era uma expressão corporal, que teve seu auge ali, o auge da sua expressão durante a Idade Média e Renascença, principalmente na obra de François Rabelais, né? E para ele, então, os festejos populares eram o momento, né, de expressar o grotesco, era o melhor momento para expressar o grotesco. E ele dá o exemplo do carnaval, né? Peraí, agora deu uma perdida aqui na
no meu pensamento, né? Então, o corpo humano era essencial para a expressão do grotesco e ele trata muito da ambivalência na obra dele. Então, ele precisa de contrastes, assim como o Victor Hugo precisava de contrastes, mas nem sempre no corpo. Para o Bakhtin, os contrastes são essenciais. Só que os contrastes, geralmente, eles são ligados entre o alto e o baixo corporal. Ele dá muita ênfase nisso, né? Aí, aqui, ó, a frase, né, do Bakhtin: degradar significa entrar em comunhão com a vida da parte inferior do corpo, a do ventre, a dos órgãos genitais e, portanto, com os atos do coito, a concepção, a gravidez, o parto, a absorção de alimentos e a satisfação das necessidades naturais. Então, todas essas ações que a gente faz no nosso dia a dia, inclusive a gravidez, o parto e a própria alimentação, são atos do grotesco. Eu acho muito legal que, só um disclaimer, que eu fiz uma disciplina na pós e o professor estava falando que a gente tem uma influência tão grande do francês na nossa língua, que muitos dos nossos xingamentos, né, dos nossos palavrões também tem a ver com o alto e baixo corporal, assim como na língua francesa. Então, muitas vezes a gente fala quando tá com medo, né? Tô me cagando de medo, né? O Bakhtin, ele fala muito dessas coisas também na obra dele, né? E o problema, né, da teoria do Bakhtin seria que ele já desconsidera, por exemplo, o horror, né, o terror na obra. Ele acredita que o grotesco era uma expressão alegre, inclusive de festas populares. Mas ele admite, sim, que o grotesco ele tenha sido uma das expressões para o romantismo. E aí, né, o que baseia a minha pesquisa é que a nossa teoria é que o grotesco ele foi usado como uma espécie de lente de aumento para dar ênfase, né, no sofrimento de pessoas que o Victor Hugo chamou de miseráveis e que são representadas também em Oliver Twist. Por exemplo, o homem trabalhador, a mulher e a criança, né? E agora, né, no meio aí da minha caminhada, eu começo a duvidar um pouco disso, porque eu até coloquei... Ah, não, eu não coloquei, eu acho. Eu não coloquei as imagens aqui, mas eu comecei a analisar, não faz parte da pesquisa, mas eu comecei a analisar algumas ilustrações que foram publicadas junto com as obras, e eu percebi que muitas vezes as mulheres não eram representadas de forma grotesca, por mais que as descrições delas fossem grotescas, em ilustrações e até mesmo no audiovisual, elas não eram representadas como tal. E aí eu senti a necessidade de saber por quê, né? E aí eu li o Poderes do Horror, da Júlia Kristeva, ou Júlia Kristeva, né? E eu acredito, né? Hoje eu acredito que preciso melhorar ainda essa teoria, que essas representações em ilustrações e até mesmo no audiovisual, elas causam abjeção. Então, por isso, hoje em dia, né, pra gente, na atualidade, o grotesco ele já não tem mais essa função de chamar atenção para mazelas sociais. Na verdade, ele afasta, né, a gente desses miseráveis. Mas eu fiquei pensando por que, então, lá no século XIX, alguns anos depois da publicação dos Miseráveis, o Gustave Brion, que era um ilustrador, ele fez ilustrações autônomas da obra e ele escolheu não representar a Fantine, por exemplo, depois que ela perde os cabelos e os dentes. Aí, anos depois, né, agora, no século XIX, XX, a gente tem as adaptações do audiovisual, em que a Fantine, ela também não perde os cabelos, né, e os dentes, porque isso seria muito abjeto, né, isso afastaria o público, talvez a gente não ia conseguir sentir a mesma pena que a gente sente por ela, só sabendo que ela foi uma mulher que se sacrificou ali, né, inclusive o grotesco feminino, até então, ele tem sido analisado com os mesmos, critérios que o grotesco masculino. E eu percebo agora, né, no meio do meu caminho aí, que isso é um erro, né? A gente já não consegue mais fazer equiparar, né, as personagens femininas e as personagens masculinas.
Eu também acrescentei aí na minha bibliografia a história da feiura do Umberto Eco, e ele fala uma coisa muito interessante sobre as personagens que são vilanizadas, que é que elas guardam características do povo judeu. Então, eles geralmente possuem nariz adunco, as sobrancelhas, né, tipo, na diagonal, cabelo bagunçado. Não que os judeus sejam assim realmente, mas em caricaturas que foram publicadas no século 17, 18 dos judeus, eles tinham essas características. E aí, né, deixa eu ir aqui para o próximo slide. Mudou, né? Mudou o slide? Mudou. Eu vou aqui para o próximo slide, que eu analiso a família Thénardier, mas aqui eu trouxe só o pai, né, Thénardier, que o narrador, em um certo momento, o Thénardier já perdeu tudo, né, as coisas estão se resolvendo no romance, e ele vai procurar o Marius, que é uma das personagens, né, muito rico, porque o Thénardier, ele tem essa questão de explorar, né? Ele tenta sempre tirar dinheiro das pessoas. Inclusive, ele tem uma história com o pai do Marius, que faz o Marius guardar uma apólice que o pai do Marius tinha deixado para ele, pedindo para ajudar esse Thénardier. O Thénardier, ele várias vezes o narrador fala dele com representações, né? Que se assemelham ou que fazem referência a animais de mau agouro. Inclusive o urubu, aqui também, né, a ave de rapina. E o Thénardier, ele vai até a casa do Marius pedir dinheiro e ele fala que ele tem um grande segredo para contar para o Marius, mas é que ele só vai contar esse segredo se ele dá, né, 500 francos para ele. E aí, né, o Marius fala, e ele vai disfarçado, né? Isso que é o mais cômico, assim, porque lembrando aí, né, que o Muniz Sodré, que é o pai, falam que pro Victor Hugo o grotesco ele tem um traço cômico, um traço horrível, né, um traço horrendo, mas o cômico ele fica muito em evidência quando a gente fala do Thénardier, porque ele é um vilão e ele comete atrocidades, crimes, né? Alicia crianças para o crime. Ele deixa de cuidar dos próprios filhos, ele explora, né? Oi, passei do tempo? Não, faltando 5 minutos. Ah, tá, 5 minutos. Vou aqui rapidinho, então, terminar. E ele se disfarça, né? Ele coloca uma peruca, um nariz falso, um óculos falso, ele muda o tom da voz dele e ele vai até a casa do Marius para contar esse segredo. E quando o Marius desmascara ele no final do romance, o narrador escreve isso aqui, ó. E com a ligeireza de um macaco, jogando os cabelos para trás, arrancando os óculos, retirando o nariz, às escondidas, os 2 canudinhos de pena de que há pouco se falou, trocou de fisionomia como se troca de chapéu. Seu olhar se iluminou, a fronte desigual, escabrosa, cheia de saliências, horrivelmente enrugada no alto, desembaraçou-se, o nariz voltou a ser agudo como um bico, o perfil sagaz e feroz do homem de rapina voltou a aparecer. Então, sempre, né, o Thénardier, ele tem essas características que remontam aquilo que o Umberto Eco falou. Características do povo judeu, principalmente o nariz, né, o nariz adulto, as sobrancelhas curvadas, né. Ele também é descrito em outro momento como uma pessoa curvada que vivia conspirando, assim como eram as caricaturas do povo judeu no século XVIII, né, início do XIX. Que mais tarde a gente sabe que tudo isso culminou numa guerra, né, e num holocausto. Mas é interessante notar que aí, né, o grotesco dentro da obra do Victor Hugo, ele tem essa função, além, né, de mostrar as mazelas sociais, mas também de fazer uma contraposição entre as personagens que são boas, como o Jean Valjean, a Fantine, a Cosette, colocando, né, ai meu Deus, eu tô nervosa e eu começo a gaguejar mais ainda.
ele faz essa brincadeira entre uma pessoa de mau caráter e uma pessoa de um caráter, assim, podre, né, como o Thénardier. Então, a soma do grotesco e do sublime tecem a trama do complexo caráter humano, né? Então, a gente, por um lado, tem, dentro da família Thénardier, pessoas boníssimas como o Gavroche, a Eponina, mas também temos os pais que são monstros, né? Tanto nas características como nas ações. E a última coisinha, assim, que o Humberto Eco, ele também fala na história da feiura, que há muitos anos atrás, começou na Idade Média, mas o romantismo, ele guarda muitas características da Idade Média, a feiura era um sinônimo de vilania, era um sinônimo de maldade. Então, as personagens que são vilãs, né, elas normalmente são feias, tanto nas ilustrações quanto nas descrições. Aqui eu trago o casal Thénardier, né, que eles são bem grotescos, assim, nas ilustrações do Gustave Brion, e o Gavroche aqui, que ele tem outras características do grotesco mais ligados ao cômico e ao burlesco, né, mas é isso. E eu acabei não falando muito da guerra, né? Mas o Victor Hugo, Os Miseráveis, ele se passa, assim, num contexto de guerra em vários momentos. Em Waterloo, onde o Thénardier tem um papel bem importante, que ele, inclusive, rouba, né? Ele faz ele é um urubu ali, né? Ele é um animal de mau agouro mesmo, um animal carniceiro. Ele vai nos bolsos dos soldados que estão mortos, né? Depois de um confronto ali em Waterloo, e ele vai mexendo nos bolsos dos soldados, tentando achar moedas, coisas de valor, né? E mais tarde o Gavroche, ele morre da mesma forma, né? Só que para salvar as barricadas ali da da Revolução de Julho, ele faz isso, ele vai mexer nos bolsos dos soldados, mas procurando balas de carabina, né? Então, por mais que o pai não reconhecesse a paternidade, ele morre assim como o pai. E ele tem muitas características do próprio pai também, né? Afinal, ele é um Thénardier. Esse aqui é o Fagin, que é um judeu também da obra Oliver Twist, e ele tem todas as características do grotesco e da vilania, segundo o Humberto Eco. Mas, assim, eu termino aqui minha apresentação, eu também vou, né, continuando a minha pesquisa com muitas dúvidas. Mas espero que até lá, né, até a data da minha defesa, eu consiga sanar essas dúvidas, e se não, eu levo elas para o doutorado. Mas é isso. Obrigada.